A pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Jó 25, verso 4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria, então, o homem irremediavelmente perdido? Não. Felizmente, existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Ao analisarmos as Escrituras, no Antigo Testamento, percebemos que a salvação sempre foi um dom da graça e misericórdia de Deus, concedido àqueles que demonstravam fé genuína e obediência a Ele. Desde os primeiros registros, encontramos exemplos de homens e mulheres que, mesmo imperfeitos, receberam a salvação não por suas próprias obras, mas pela confiança sincera no Senhor. Em Gênesis 6, verso 8, lemos que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé vivia em uma época de grande corrupção e maldade, mas foi salvo porque encontrou graça diante de Deus. Embora não fosse perfeito, ele era um homem de fé, que se esforçava para obedecer a Deus. A graça de Deus foi concedida a Noé por causa dessa fé. Isso revela que, mesmo em tempos antigos, Deus buscava corações que fossem fiéis e tementes a Ele, prontos para se afastarem do pecado e se entregarem à sua vontade. Esse episódio nos lembra que a salvação não era algo que Noé podia merecer. Era uma dádiva divina em resposta ao relacionamento que ele mantinha com o Criador. Você percebe como essa graça refletia o caráter de Deus, que desejava salvar aqueles que depositavam nele sua confiança. Seguindo para Gênesis 15, verso 6, e creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Esse versículo destaca o valor da fé de Abraão, que confiou na promessa de Deus, mesmo sem ver sua concretização imediata. A fé de Abraão era mais do que uma mera crença, era uma entrega completa, um ato de confiar inteiramente em Deus e nas suas promessas. Esse ato de confiança foi considerado como justiça, mostrando que Deus valoriza uma fé que se traduz em obediência e ação. Abraão não recebeu essa justiça por mérito próprio, mas pela confiança que depositou em Deus. A salvação, assim, sempre esteve fundamentada na relação de confiança entre o ser humano e o Criador. Você já parou para pensar que essa verdadeira fé, demonstrada por Abraão, é um chamado para que nossa confiança em Deus vá além das palavras, sendo visível em nossas atitudes e escolhas? O Salmo 6, verso 4, mostra um momento de profunda vulnerabilidade, onde Davi clama: "Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia." Davi reconhece que sua salvação depende inteiramente da misericórdia de Deus. Mesmo em meio a seus erros e falhas, ele sabia que podia se voltar para Deus e buscar perdão e redenção. Este salmo revela que a salvação era entendida como uma resposta divina ao clamor sincero, um ato de compaixão e misericórdia. A relação de Davi com Deus nos ensina que a sinceridade de um coração arrependido é o que Deus valoriza. Ele não espera a perfeição, mas um espírito humilde que se achega a Ele com confiança. Davi sabia que o favor de Deus não estava baseado em seu próprio mérito, mas na compaixão do Senhor. Você já se aproximou de Deus, reconhecendo a necessidade de sua misericórdia, confiando que Ele está sempre pronto para ouvir o nosso clamor? No Salmo 13, verso 5, Davi declara com convicção: "Mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação." Apesar de suas dificuldades, Davi encontrava conforto na bondade de Deus e celebrava a certeza da salvação que vinha do Senhor. Esta confiança na benignidade de Deus revela que, mesmo em meio às provações, Davi sabia que podia descansar no cuidado e na proteção de Deus. Esse salmo reflete um coração que entende o amor e a fidelidade do Criador e que encontra forças na certeza de que Deus é fiel e salvador. Davi, ao expressar essa confiança, nos lembra que a salvação é uma fonte de alegria para aqueles que conhecem e confiam em Deus. Como você fortalece diariamente sua confiança em Deus,
sabendo que ele nunca falha em suas promessas? Outro aspecto fundamental do caráter de Deus é revelado no Salmo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e verdade. Nesse versículo, vemos uma descrição poderosa da natureza de Deus. Ele é compassivo e misericordioso, pronto para perdoar e salvar. Essa afirmação sobre Deus nos lembra que no Antigo Testamento, a salvação sempre foi uma iniciativa de Deus, movida por sua própria compaixão e graça, e não pelos méritos humanos. Davi reconhece que é o caráter de Deus, sua benignidade e verdade, que proporciona ao ser humano a esperança da salvação. Quando entendemos que a salvação depende exclusivamente da bondade de Deus, nos libertamos do peso de tentar merecê-la. Esse atributo divino nos oferece a confiança de que, quando buscamos ao Senhor com sinceridade, encontramos um Deus que é mais disposto a salvar do que podemos imaginar. Você confia que o amor de Deus é a garantia de nossa salvação? Assim, a salvação no Antigo Testamento sempre foi um dom gratuito, baseado na graça e misericórdia de Deus, alcançada pela fé e confiança nele. Desde Noé e Abraão até Davi, vemos que a salvação não se baseava nas ações perfeitas, mas na dependência e confiança em um Deus misericordioso e fiel. Atos 15, verso 11 está escrito: Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Neste versículo, os apóstolos deixam claro que a salvação é pela graça de Jesus, um conceito central para a compreensão cristã. A graça, que é o favor imerecido de Deus, é algo que nos é dado sem que possamos merecer ou conquistar por nossas próprias forças. Essa graça está disponível para todos, não importa a nossa condição ou nossos erros. Isso nos desafia a refletir. Como você se sente ao saber que, independentemente de nossas falhas e limitações, a graça de Deus é oferecida de forma gratuita e incondicional? Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação no Novo Testamento é expressa claramente como um presente de Deus. A palavra graça reflete essa dádiva divina, que não podemos conquistar com nossos próprios esforços ou méritos. Em conjunto com a graça, a fé é o meio através do qual recebemos essa salvação. A fé em Jesus Cristo, como nosso Salvador, é a chave para alcançar esse presente maravilhoso. Isso nos convida a confiar completamente em Cristo e na obra que Ele fez na cruz por nós. Em Romanos 3, verso 24, lemos: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação e a redenção, conceitos poderosos no Novo Testamento, estão intimamente ligadas à graça. A justificação é o ato de Deus nos declarar justos, mesmo sendo pecadores, enquanto a redenção é o preço pago por nossa liberdade, que só foi possível por meio do sacrifício de Cristo. Esse versículo destaca que fomos justificados gratuitamente, ou seja, não podemos pagar ou merecer essa justificação, ela é dada pela graça de Deus. Redenção, por sua vez, fala sobre o resgate da nossa vida, do domínio do pecado e da morte, para a liberdade e a vida em Cristo. Isso nos leva a refletir profundamente sobre a magnitude do sacrifício de Cristo e o que significa ser redimido por Ele. Você já parou para pensar no profundo significado da redenção de Cristo em sua vida? Em 1 João 5, versos 11 e 12, lemos: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esses versículos deixam claro que a vida eterna é encontrada exclusivamente em Jesus Cristo. Ele é o meio para a vida verdadeira, a vida que não termina, a vida que não é apenas física, mas espiritual e eterna. Ter a vida é sinônimo de ter um relacionamento com o Filho de Deus. O contraste é claro. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Isso nos faz refletir sobre a centralidade de Jesus em nossa fé e salvação. Como a presença de Cristo em sua vida transforma seu entendimento sobre a vida eterna? Como você vive sabendo que a vida eterna
é um dom que só pode ser encontrado em Cristo. A salvação no Novo Testamento é pela graça. O plano de salvação que vemos no Antigo Testamento continua no Novo Testamento, pois há apenas um método de salvação, como confirmamos em 1 Pedro 1, de 18 a 20, Apocalipse 14, verso 6 e Gênesis 3, verso 15. Isso nos mostra que, desde o começo da história, Deus tem um plano para salvar a humanidade. Um plano que se cumpre em Jesus Cristo, Ele sendo o único caminho para a salvação e a vida eterna. Você compreende a dimensão do que Jesus fez para nos salvar? Em Hebreus 9, verso 22, lemos: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A salvação humana foi possível através de um grande e profundo sacrifício. Jesus, em sua perfeição e pureza, entregou seu sangue como único meio capaz de purificar nossos pecados. O derramamento de sangue não é uma prática arbitrária, mas segue a antiga lei de que o pecado exige sacrifício. Jesus cumpriu essa exigência de maneira plena, não por sua culpa, mas em nosso lugar. Ele pagou o preço final para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Como isso nos ensina sobre o imenso sacrifício e amor de Cristo? Ao entender que Jesus, sendo sem pecado, tomou sobre si nossa culpa, podemos perceber a profundidade do amor incondicional que Ele demonstrou por nós. Ele não hesitou em se entregar, mostrando que a salvação não é algo que possamos conquistar por nossas próprias forças, mas que é um presente que Deus oferece através de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 8, está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em nossa fragilidade e falhas, Deus demonstrou seu amor de forma extraordinária. Cristo morreu por nós enquanto ainda estávamos em nossos pecados. A morte de Jesus não foi por aqueles que já eram justos, mas por nós, que éramos pecadores, sem esperança de reconciliação com Deus. Esse amor sacrificial vai além da nossa compreensão humana. Ele nos ensina a ver a graça de Deus não como algo merecido, mas como um gesto imensurável de misericórdia. A grandeza desse amor nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta a ele. Como você responde a esse amor sacrificial? A morte de Cristo deve inspirar em nós uma gratidão profunda e um compromisso de viver para Ele, que nos amou primeiro. A salvação de Cristo não é apenas uma ação de perdão, mas uma transformação. Ele tomou sobre si o castigo que nos era devido e, ao fazer isso, estabeleceu a possibilidade de nossa redenção. Em sua morte, Ele nos purifica, nos perdoa e nos reconcilia com Deus. Ele não apenas morreu, mas também ressuscitou, garantindo que a morte não tem mais poder sobre nós. E essa ressurreição, aliada ao seu sacrifício, garante nossa salvação eterna. Jesus nos salva através de sua morte na cruz. Ele não só ofereceu o perdão pelos nossos pecados, mas também nos deu o exemplo de como viver e confiar em Deus. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A obra de Jesus vai além de sua morte. Ele tomou sobre si a nossa transgressão e, ao morrer, fez possível a nossa libertação do pecado e a nossa reconciliação com Deus. Guiados pelo Espírito Santo, reconhecemos nossa necessidade de salvação, confessamos nossa pecaminosidade e nos arrependemos. A verdadeira fé em Cristo nos leva a aceitar sua obra redentora, não como uma simples crença, mas como uma transformação interna que nos impulsiona a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Esta fé é alimentada pela palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda a entender e aplicar a verdade da salvação em nossa vida cotidiana. Essa fé, que é um dom da graça de Deus, nos torna justificados diante de Deus. Em Cristo, somos adotados como filhos e filhas, e nossa identidade passa a ser definida não pelo pecado, mas pela graça. Além disso, somos libertados do domínio do pecado e nos tornamos participantes da natureza divina. A obra de Jesus não é apenas para um futuro distante, mas se manifesta em nossas vidas hoje,
nos transformando de dentro para fora. A salvação é um processo contínuo e dinâmico, conforme nos ensina a Bíblia. É mais do que um evento único, é uma jornada de transformação e compromisso com Deus. Vamos explorar 6 passos fundamentais que confirmam e fortalecem a nossa salvação. Primeiro, crer em Jesus como nosso Salvador. Em Atos 16, verso 31, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 4, verso 12, lemos: e não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação começa com a fé em Jesus Cristo. Ele é o único caminho para Deus, e sem Ele não podemos alcançar a salvação. João 14, verso 6. Jesus é o Salvador prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Não se trata apenas de acreditar na existência de Jesus, mas de confiar nele como o único meio para sermos reconciliados com Deus e recebermos a vida eterna. Como está a sua fé em Jesus? Você o vê como o único Salvador de sua vida? Segundo, arrependimento e conversão. Atos 3, verso 19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O arrependimento é uma mudança de mente e coração, uma decisão consciente de virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Isso não significa apenas sentir remorso pelo pecado, mas mudar de direção, abraçando a santidade. A conversão é a transformação que ocorre quando decidimos seguir o caminho de Deus, abandonando os hábitos e pensamentos que nos afastam dele. O processo de arrependimento é contínuo, pois como seres humanos, estamos sempre em luta com nossas falhas e imperfeições. Como tem sido o processo de arrependimento em sua vida? Você tem se esforçado para se afastar do pecado e se aproximar de Deus? Quarto, seguir os mandamentos de Deus. Em Mateus 19, nos versos 16 e 17, lemos o seguinte: e eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus nos ensinou que obedecer aos mandamentos de Deus é uma resposta natural à nossa fé nele. A obediência não é uma tentativa de ganhar a salvação, mas uma evidência de que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ele nos chama a viver de maneira que honre seu nome, seguindo seus ensinamentos e praticando sua justiça. Você procura viver conforme os ensinamentos de Jesus e obedecer aos seus mandamentos, mesmo quando é desafiador? Quinto, ser batizado por imersão. Quando lemos Marcos 16, verso 16, concluímos que o batismo é um passo importante na jornada cristã, pois está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo simboliza nossa união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, de acordo com Romanos 6, versos 3 e 4. Quando somos batizados, publicamente declaramos nossa fé em Jesus e nossa disposição em segui-lo. O batismo não é apenas um ritual, mas um ato de obediência e uma expressão de nossa fé. Ele é uma afirmação de que morremos para o pecado e renascemos para uma nova vida em Cristo. Já tomou essa decisão ou pensa em tomá-la? Sexto passo: ser perseverante até o fim. Mateus 24, verso 13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação não é um evento isolado, mas uma jornada contínua de fé e obediência. Jesus nos ensina que é necessário perseverar até o fim, mantendo nossa fé firmada nele, mesmo diante das dificuldades e provações. A caminhada cristã pode ser desafiadora, mas é através da perseverança que manifestamos nossa verdadeira confiança em Deus. O que você faz para permanecer firme na fé, especialmente nos momentos de tentação e sofrimento? Esses 6 passos formam a base do caminho para a salvação. Eles não são meros requisitos, mas reflexos de uma vida transformada pela graça de Deus. Como você está vivendo cada um desses passos? Eles têm sido evidências da sua fé em Jesus
e do seu trabalho transformador em sua vida? Ao seguir esses passos, podemos confirmar e vivenciar a salvação que Deus nos oferece. Lembre-se, não é por nossas obras que somos salvos, mas pela graça de Deus. E essa graça é recebida através da fé, do arrependimento, da confissão, da obediência, do batismo e da perseverança. Esses passos nos ajudam a manter um relacionamento íntimo com Deus, cultivando uma fé viva que se expressa em nossas ações. Eles são a resposta natural ao amor e à graça que Deus derramou sobre nós, e são um reflexo da transformação que Jesus opera em nossas vidas. De Gênesis ao Apocalipse, a mensagem de Deus é clara. Há um único caminho para a salvação, e esse caminho sempre foi pela sua graça, por meio da fé. Que essa verdade fortaleça sua fé e inspire você a viver plenamente para Ele. Continue buscando, crescendo e caminhando com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.